Sabe aqueles momentos da vida em que a gente se depara com um desafio? Um problema tão grande que parece simplesmente não ter resposta? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa estrutura, numa forma de pensar que oferece força e direção justamente nesses momentos mais difíceis. A inspiração vem de uma mensagem do pastor Lucinho Barreto, e a ideia aqui é descobrir como uma única mudança de perspectiva pode de verdade mudar tudo. E a gente já começa com uma pergunta que, nossa, ela nos coloca diante do inexplicável, né? A dor de uma perda, assim. E a resposta que o sermão dá não é uma fórmula mágica, mas é um convite. Um convite para olhar numa direção muito específica. É essa perspectiva que nós vamos explorar hoje. Então, vamos lá. A ideia central aqui funciona como uma espécie de bússola para toda a mensagem. É o seguinte: não importa a situação, boa ou ruim, a direção a seguir é sempre a mesma. Parece simples, né? Mas esse princípio é a base para absolutamente tudo que a gente vai ver a seguir. E essa ideia de imitar, de seguir um modelo, está na própria raiz da palavra cristão. A origem dela já mostra que não se trata só de acreditar em algo, mas de se tornar um reflexo, um pequeno Cristo, nas atitudes no dia a dia. Tá, mas como é que essa ideia funciona quando a vida machuca de verdade? Vamos ver agora como essa estrutura se aplica justamente nos momentos de maior aperto, de maior dor pessoal. Como é que isso funciona na prática, afinal? O sermão começa com uma das feridas emocionais mais profundas que existem, a traição. E não qualquer traição, mas aquela que vem de perto, de um amigo, de alguém em quem a gente depositou toda a nossa confiança. E a resposta, mais uma vez, nos leva de volta para o ponto central. É isso. Simples, direto, sem rodeios. A direção a seguir é essa aqui. E aí o sermão lembra de um ponto fundamental. Essa não é uma dor desconhecida para esse modelo. Pelo contrário, a traição que ele sofreu veio do círculo mais íntimo possível. Isso cria uma conexão muito forte com qualquer pessoa que já tenha se sentido assim. E se a dor não for a da traição, mas a do silêncio, do abandono? Essa análise agora mergulha naquele sentimento universal, a sensação de estar completamente só no mundo. E, de novo, a solução aponta para a mesma direção. É essa consistência que faz com que a ideia se torne uma verdadeira âncora, sabe? Especialmente nos momentos de solidão. E o sermão reforça um ponto pesado. No momento mais crítico da vida dele, todo mundo o abandonou. Não só os seguidores distantes, todo mundo. A família, os amigos, as pessoas que ele ajudou. A fonte o descreve como um verdadeiro mestre em solidão. Alguém que entende essa experiência no nível mais profundo. Agora, a gente entra num outro tipo de dor. A da injustiça. A sensação de ser trocado, de ser deixado de lado por uma opção que é claramente pior. Uma coisa que mexe com o nosso senso de justiça, né? E olha que interessante essa comparação. Pensa na escolha que a multidão teve que fazer. De um lado, Jesus, descrito como perfeito, alguém que curava, que ensinava, e do outro, Barrabás, um ladrão, um assassino. A diferença é gritante. Isso aqui mostra a rejeição no seu nível mais extremo. Bom, até agora a gente focou em como lidar com a nossa própria dor. Mas a narrativa dá uma virada muito importante. E se a resposta não for só suportar o sofrimento, mas usar essa experiência para agir, para fazer a diferença na vida dos outros? E aqui está o pulo do gato. O modelo apresentado não é só sobre aguentar firme, sobre resistência passiva, é sobre agir. A mensagem é que a mesma força que o capacitava também está, de alguma forma, acessível para quem o segue. O sermão, então, resume tudo isso em 4 ações bem práticas. 4 áreas em que é possível imitar esse impacto positivo no mundo. Funciona quase como um guia prático, sabe? Servir, curar, ensinar e unir. E olha só esse exemplo sobre unir as pessoas. O sermão destaca que o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Isso mostra um propósito muito claro desde o comecinho, o de restaurar, o de curar relacionamentos, começando pela base de tudo que é a família. Tudo isso, suportar a dor e agir com propósito, nos leva para a parte final. E é aqui que todas essas ideias se juntam num convite final que é sinceramente surpreendente. Essa citação direta é o grande chamado à ação do sermão. A ideia vai além da simples imitação. Ela sugere um potencial ainda maior. Ou seja, o convite, segundo a fonte, não é só para repetir o que foi feito, é para construir em cima dessa base. É para realizar coisas ainda maiores. A imitação é o ponto de partida, mas, olha só, não é o destino final. Em essência, a grande mensagem aqui é que o objetivo não é só atingir o padrão, mas superá-lo.
Não se trata apenas de manter um legado, mas de expandi-lo, de levar essa influência para lugares novos e de formas ainda maiores. E é com essa pergunta que a nossa análise termina. Ela pega toda essa ideia poderosa e a transforma num convite bem pessoal. Um convite para a gente pensar, refletir sobre qual pode ser o nosso impacto no mundo. Afinal, que obra maior pode ser feita a partir de hoje?